Olá, querido salmista, a graça e a paz de Cristo Jesus para você. Mais uma vez juntos aqui para mais uma aula com o salmista, onde nós estamos fazendo uma série de estudos aqui sobre as bem-aventuranças e você é o nosso convidado principal. Você pode depois rever os outros vídeos falando acerca das bem-aventuranças, a questão de ser mais do que feliz. Olha que coisa maravilhosa. Então, vamos estudar. Hoje vamos falar sobre uma bem-aventurança que tira um pouco o foco em nós mesmos e coloca mais no próximo, que é a bem-aventurança falando sobre a misericórdia, esse sentimento que deve brotar do nosso ser pelo fato de sermos filhos, filhas de Deus, em que assim, quando agimos, fazendo esse ato de misericórdia, com certeza glorifica a Deus em todas as coisas. E eu queria convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, um versículo 7, que diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós vemos que essa bem-aventurança e esse gesto aí de misericórdia, ela vem galgando realmente uma posição depois das outras bem-aventuranças, porque vimos que bem-aventurados são aqueles que são humildes de espírito, bem-aventurados são aqueles que choram, bem-aventurados são aqueles que são mansos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, depois de adquirir verdadeiramente essa condição, né, esse estado de espírito aí através dessas bem-aventuranças, com certeza a misericórdia ela virá logo após. Nós vemos que essa misericórdia ela coloca o nosso olhar no outro, nessa pessoa que muitas vezes está passando por necessidades de todas as esferas, mas em nós brota esse sentimento de dor, de solidariedade com relação a alguém que passou por uma tragédia pessoal, alguém que passou por uma desgraça, ou até mesmo alguém que precisa de receber perdão. Então, vemos que isso é muito mais do que simplesmente algo externo, algo que se faz para mostrar aos homens. E isso também é uma batalha de Jesus, porque na sua época, vemos que Jesus ele está fazendo esse contraponto entre os seus discípulos e os fariseus, pessoas que demonstravam de uma forma exterior para caírem na graça dos homens, mostrar que eles eram bons, que eles eram misericordiosos. Mas isso tudo era uma falácia, um engano. Faziam realmente não para dar glória a Deus, mas dar glória a si próprios. E isso é algo que Deus não se agrada. Então temos que ter muito cuidado com isso. Justamente porque quando nós somos filhos de Deus, quando somos discípulos de Jesus, nós temos que pensar como Ele. Temos que ter a mente de Cristo. Então Jesus, Ele é o nosso padrão. Jesus é aquele que nos guia em todas as coisas. E o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele fala justamente sobre essa nova realidade de cada um de nós, que diz assim no texto: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então a gente vê aqui o gesto de Jesus, que sendo Deus, sendo aquele que estava na sua glória, veio, desceu dos céus, se fez como homem, encarnando, justamente para que nós pudéssemos ter salvação. Ele morre no nosso lugar, ele se entrega no nosso lugar, olhando para a nossa miséria, como pecadores, que não tínhamos condições nenhuma de pagar pelo preço do nosso pecado. Mas ele é aquele que efetua esse pagamento diante de Deus Pai.
E por isso hoje podemos dizer que somos pessoas que estão salvas. Glórias a Deus por isso, glórias a Deus por isso. Então vemos que é necessário nós sermos sinceros, nós sermos pessoas que não queiram enganar a Deus, porque é impossível isso acontecer. Mas olhar para nós e fazermos a pergunta: o que tenho feito? Tenho feito para glorificar a Deus ou tenho feito para mostrar aos homens e receber aplausos desses homens? Então, fazendo esse peso, pesando isso, refletindo sobre isso, chegamos à constatação de que somos ou não misericordiosos. Também não podemos deixar de ver que há muitas pessoas que não se compadecem, pessoas que veem as outras em uma situação de desgraça, em uma situação de tristeza, em uma situação de debilidade, de fragilidade, e meio que dizem assim: ela se vire, ela faça o que ela quiser, o problema é dela. Isso não é a postura de quem é misericordioso, de forma nenhuma, porque a gente não pode se desligar da realidade. Nós vemos que pessoas precisam de ajuda e nós temos que estar disponíveis para isso, porque essa é a vontade do Espírito Santo, que é atuar através de nós para que pessoas sejam alcançadas e realmente ajudadas em suas debilidades. Nós vemos que Deus trata a gente assim, vemos que Ele trata a cada um de nós com graça, essa graça, esse favor imerecido, porque sabemos que sem esse amor efetivo de Deus, nós não poderíamos de forma nenhuma nos salvar. Então, a graça ela trata do pecado, porém a misericórdia trata justamente das consequências do pecado. A misericórdia que vai até o pecador, através de outros, para chegar e estender a mão para ele, chegar e ajudá-lo nas suas dificuldades, em todas as esferas. A gente vê que isso é um gesto de compaixão para realmente aliviar os sofrimentos das pessoas. E a gente tem um exemplo muito clássico, na Bíblia, que é a parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, versículos 33 e 34, que diz assim: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Vemos aqui, nesse momento, Jesus usando dessa parábola acerca da salvação. Um certo fariseu, mestre da lei, quis testar ali Jesus, perguntando o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus usa justamente essa parábola, mostrando que aqueles que fossem alcançados, ajudados pelo próprio Cristo, esses poderiam se salvar, porque ele usa de misericórdia com os pecadores, ele usa de misericórdia com aquele homem que estava ali à beira do caminho, semi-morto, e ele toma esse homem com amor, tratando das feridas, levando-o para ser tratado e assim, com certeza, salvando esse homem. Isso é um gesto de misericórdia. Isso é um gesto que Jesus traz para nós, onde nós vemos que o próprio Deus entrega o seu Filho Jesus para que ele fosse esse caminho de salvação. A grande questão é, nós temos também levado esse Jesus às pessoas para fazer com que essas pessoas tenham esperança na vida, tenham esperança que haverão dias melhores, porque só através de Jesus que alguém pode realmente desfrutar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então isso aí é uma dica para nós. A gente tem que sempre também ter em mente a questão de diferenciar entre o pecado e o pecador. Veja bem, nós não apoiamos o pecado das pessoas, de forma nenhuma.
Pecado é algo que ofende a Deus e nós lutamos contra o nosso próprio pecado e também nós queremos abrir os olhos, né? Abrir a consciência para as pessoas de que muitas vezes elas estão agindo de uma forma equivocada, mas isso é para o bem delas. Isso não é para um julgamento, não é mostrarmos que somos melhores do que elas de forma nenhuma. Nós queremos demonstrar amor, misericórdia, mostrar para ela que Deus é misericordioso para com essas pessoas. Sendo assim, nós tratamos as pessoas de uma forma diferente. Quando olhamos para nós mesmos, vemos que somos pecadores também, nós não podemos ser pessoas que vêm com um julgamento. Mas assim como nós recebemos a misericórdia, queremos também que elas recebam essa misericórdia. Então vamos lutar contra o pecado, mas vamos ajudar o pecador. E eu queria abrir um texto com você também no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 34, que diz assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É justamente esse sentimento que nós temos que ter. Olhar para as pessoas e muitas delas, inclusive, que até nos ferem, mas olhar para elas e entender que elas são pecadoras. Se elas fazem isso, é porque elas são pecadoras, como eu sou também. Então, quando isso acontece, eu realmente estou exercendo misericórdia, porque eu vou estender a mão para essa pessoa e vou ajudá-la a passar pelos seus sofrimentos e realmente superar as suas dificuldades. Então não devemos, na verdade, sermos vaidosos de forma alguma, porque temos que reconhecer quem somos. E, sendo assim, nós vamos entender o que é misericórdia, porque vamos olhar o que Deus faz por nós, o que Jesus fez por nós, faz por nós, o que o Espírito faz por nós, e vamos também querer estender isso a outros. Diz assim, lá no Salmo 66, versículo 18: Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Vemos aqui que se nós formos vaidosos, se formos autossuficientes, acharmos que somos melhores do que as pessoas, Deus não vai nos ouvir. Mas quando somos humildes, que nos arrependemos, pedimos perdão, nós também somos perdoados. Mas do jeito que Deus nos perdoa, Deus quer que também nos perdoemos mutuamente. E sendo assim, somos misericordiosos. Então cabe a nós fazermos um autoexame, olharmos para nós mesmos e vermos que precisamos de Deus, precisamos das suas misericórdias, precisamos do amor dele. E isso não se estende a simplesmente a nós mesmos, mas também ao próximo que está diante de nós, necessitados de misericórdia. Então, que Deus te abençoe, seja misericordioso, olhe para si, agradeça a Deus porque Ele tem te ajudado, mas também estenda a mão para aqueles que são necessitados, em todas as esferas. Então, ficamos por aqui nessa aula com o salmista, que Deus te abençoe, que você seja muito abençoado por esse conteúdo. Fica na paz e até a próxima, querendo Deus.